confident or not, admit it was a little awesome. Acho que vocês já repararam isso, mas eu sou uma pessoa que gosta de procrastinar. Faz tipo mais de um ano que eu prometo um vídeo sobre Naruto, que vai sair em breve, eu prometo. Mas sempre arrumo alguma coisa pra fazer antes. Hoje mesmo, mais cedo, ao invés de estar escrevendo / editando esse vídeo sobre Stranger Things, eu resolvi comprar na Steam a versão remasterizada do jogo de DuckTales. Ironicamente, o poderoso efeito da nostalgia é um dos temas desse vídeo aqui. E normalmente quando é pra desligar o cérebro, seja pra, sei lá, almoçar ou gastar onda, não disse qual, cai muito bem algo fácil de se consumir, mesmo que seja algo que eu já tenha visto uma ou mais vezes. Tem muita gente que faz isso com Friends, mas aqui é um lugar livre de julgamentos. E é basicamente isso que Stranger Things é. Confortável, simples, agradável e não te mata de tédio. Tem horas que não existe concentração pra ler Ana Karenina, sabe? E nesse momento em que, em meio a um monte de coisa na cabeça, eu resolvi reassistir os primeiros episódios de 2015, me veio tanta coisa na mente que eu comecei a anotar pra não esquecer. Tem muita coisa bem interessante aqui, mas também me veio uma impressão que eu já tive antes, de que essa é uma daquelas séries em que poderíamos, e deveríamos, ter ficado apenas com uma temporada. Terminar bem. Aí eu comecei a escrever sobre tudo isso. Então agora tá na hora da contextualização. Sabe quando você vai ao shopping, entra numa loja de roupas tipo Riachuelo, C&A, essas coisas? Como sempre no início tem uma seção de roupas geek. Umas camisetas de Naruto, Simpsons, Rick and Morty e outras coisas muito populares. E eu não sei dizer agora, mas há uns anos metade desses cabides estavam lotados de camisas de Stranger Things. Eu mesmo tenho uma calça de moletom da Nike, que é uma parceria com a série, que eu acho muito da hora porque a referência é bem chavada, como se fosse uma calça normal de educação física do colégio. Porra, até na Shine tem um broche da frase que a Eleven fica falando o tempo inteiro. Friends don't lie. E, estendendo essa coisa de contextualizar, a série foi uma das primeiras coisas originais da Netflix, que estreou com as suas próprias produções seriadas em 2013 com House of Cards. Passando pela série do Demolidor, Sense8, Narcos e no início de 2016, soltou todos os capítulos de Stranger Things de uma vez e tomou a internet de uma forma bizarra. Muito mais do que Squid Game, ou como foi traduzido aqui para não terem que aguentar direitista histérico e burro subindo a hashtag no Twitter, Round 6, poderia sonhar fazer. E como mencionado antes, está na hora de uma tangente sobre o efeito da nostalgia. Há muito tempo, quando era comum o costume de gravar a programação da TV no aparelho da Sky, eu assistia a um programa do Sci-Fi Channel chamado Hollywood Treasures, que era uma mistura de trato feito com caçadores de relíquias, mas com artefatos de Hollywood usados em tela e em filmes famosos. O programa era tão tonto quanto parece mesmo, mas é relevante para a linha de raciocínio. Entre o almanaque de esportes usado em De Volta para o Futuro e sabre de luz usados em Star Wars, as sapatilhas de rubi da Dorothy do Mágico de Oz foram vendidas por $2 milhões. A nostalgia movimenta muito dinheiro. O sistema é foda. Help me. Ainda vai morrer muito inocente. Aliás, falando disso, eu me lembrei que em 2014 eu fui na Comic Con e os caras do programa estavam lá e eu pedi pra tirar uma foto. Hoje em dia eu não somente acho isso muito cringe, como eu quase entrei em coma ao ir pegar essa foto no Facebook. Porém, quem sou eu pra julgar, sabe? Porque quando começarem a sair umas coisas que se passem nos anos 2000, com a molecada com Tamagotchi, celulares V3 ou Sony Ericsson, e com X-Men Evolution passando na TV ao fundo, eu vou gostar demais. Tipo esse clipe aí da Charlie XCX, sabe? A nostalgia é um negócio tão grande e relevante financeiramente que depois de ver os garotos jogando no arcade da temporada 2, eu fui na Steam de novo e comprei a versão pra PC de Golden Axe. E é assim que a entrada do jogo é animada. Eu tenho essa impressão no fundo da minha cabeça que era pra eu estar fazendo outra coisa agora ao invés de jogar esse jogo. Desculpa, gente, vocês sabem que eu me distraio com facilidade. Voltando ao fio da meada, é bastante relevante falar que mesmo depois disso tudo, eu não atribuo o sucesso da série à utilização de fórmulas e referências aos anos 80. Se crianças numa série ambientada no passado fossem o suficiente, nós também teríamos tido um frenesi com coisas tipo Super 8 e Everything Sucks. Se me perguntarem, eu acho que a primeira temporada de Stranger Things é um milagre. Não era para ter funcionado de maneira tão orgânica e de forma charmosa, uma história que não se propunha muito além de ser um pastiche de Steven Spielberg com Stephen King, o que não é nem um pouco sutil, aliás. Says she's special, born with abilities.
You read any Stephen King? O engraçado é que esse produto muito acertado acabou gerando um revival de algumas coisas, tal qual Crepúsculo gerou Crazy de vampiros e The Walking Dead de zumbis. É muito louco pensar que nós tivemos uma nova versão live action de It por consequência de uma obra inspirada na mesma. Não fosse pelos irmãos Duffer, a única versão audiovisual do Pennywise seria a do Tim Curry, o que provavelmente seria algo positivo. Take your pick. Billy boy. Kiss me, fat boy. Um dos maiores acertos da série, obviamente, é o casting. É impressionante como todos os atores mirins têm um carisma absurdo, como se todos eles tivessem tido audições nível do moleque que fez ET. Ok, que é ligado já. Os protagonistas adolescentes também estão muito bem, mas a gente chega lá depois porque eu quero falar dos dois personagens principais adultos. O David Harbour como Jim Hopper tá excepcional, com um personagem muito bem escrito e também muito carismático. Eu sei que recentemente ele fez outras coisas relevantes pra cultura pop, mas sempre que eu vejo ele na série com o chapéu de xerife, eu me lembro do cowboy dentro do armário que ele fez em Brokeback Mountain, junto do passivinho do Heath Ledger. E quanto a Wynonna? A Wynonna. Depois de literalmente virar um termo no dicionário informal da língua inglesa, ela teve a carreira renascida das cinzas. Não tá ligado no que eu tô falando? Nunca ouviu a expressão pula Wynonna? Tem certeza? Did you guys hear about Megan? She got stopped by security at Saks trying to pull a Winona. Agora dublado. E vocês souberam da Megan? Ela foi pega por um segurança da Saks dando uma de Winona. No que eu teria traduzido como fazer a Wynonna, que é uma expressão nas mesmas linhas semânticas de fazer a egípcia, o significado real da frase é roubar de alguma loja. Shoplift em inglês. Isso porque em 2001 ela foi pega fazendo isso e a mídia resolveu transformar em algo muito maior do que deveria ser. Antes disso, ela teve papéis icônicos em filmes como Edward Mão de Tesoura, Os Fantasmas se Divertem, Adoráveis Mulheres e Garota Interrompida. Mas, após esse incidente, foi obrigada a dar um tempo de Hollywood. Eu nem lembrava que ela tinha participado de Cisne Negro como a dançarina que é substituída pela Natalie Portman. E olha que eu gosto muito desse filme. Não seria exagero dizer que Stranger Things salvou o legado dela. Agora, quando eu penso em atuações icônicas de Hollywood sobre mães desesperadas atrás do filho, é ela que me vem na mente primeiro. Antes da Judy Foster naquele filme do avião, antes da Angelina Jolie no filme do trem. Stop saying that! I'm not your mother! I am your mother! E antes da Julianne Moore no filme dos alienígenas. De qualquer forma, a Wynonna tá muito bem na primeira temporada, e nas seguintes ela tá pelo menos competente. E outra coisa que eu percebi é que antes de explicar por que pra mim a série deveria ter acabado em 2016, seria muito bom repassar a trama das primeiras temporadas, já que tem muita coisa que eu não lembrava e acho que vocês também não. Por exemplo, lembram como a Nancy termina com o Steve no fim da primeira temporada? Pois é, nem eu. A gente tem essa imagem do Harry Styles junto do Timothée Chalamet. Timothy Chalamet. Só que teve muito chão até chegar lá. Então aqui vai um resumo da primeira temporada e é isso. Eu ia fazer outra transição bonitinha daquelas cantando recapitulação, mas... A série começa dentro de uma base subterrânea com um cientista correndo e um alarme tocando, deixando muito evidente que alguma coisa deu muito errado. E então corta pra um porão com 4 moleques jogando RPG, Mike, Dustin, Lucas e Will. Voltando pra casa, o Will se depara com algo estranho, o qual nós como espectadores não vemos, mas ele fica muito assustado e corre pra dentro, tenta pedir ajuda mas o telefone tá cortado, então ele corre pra cabana e pega uma espingarda porque afinal... São os anos 80, segundos de tensão depois, a lâmpada fica muito forte e quando a câmera sai do zoom, mostra uma cabana vazia. E deixa só eu fazer um parêntese aqui para dizer o quão forte esse começo é. A apresentação carismática dos garotos, o uso do não dito e não visto para criar a atmosfera. Se esse formato de 8 episódios formando um filme muito longo começou a pegar muito forte nessa época, esses primeiros 8 minutos contribuíram muito para isso.
Sem contar que logo em seguida nós temos essa abertura que o que tem de simples tem de elegante. Tipo a abertura de Breaking Bad, a fonte vermelha luminosa inspirada nas capas do Stephen King, o tema de abertura, o fato de que o título dos episódios, ou melhor, capítulos, tal qual um romance do escritor mencionado, estão sempre estampados por extenso nas aberturas. Todas essas escolhas estéticas muito felizes e acertadas. A próxima apresentação de personagem é a do Jim Hopper, o delegado que dorme no sofá, acorda atrasado e vai na varanda morrendo de frio pra fumar um cigarro só pra poder acordar, toma uns remédios tipo tic-tac e desce tudo com cerveja. Tudo isso antes de sair de casa pra ir trabalhar. Ele tem um arco de personagem excepcional na primeira temporada, mas eu vou explorar isso depois dos resumos. Depois nós voltamos pra casa do Will com a mãe descabelada dele e o irmão mais velho esquisito, Jonathan. O diálogo de exposição dos dois nos deixa saber que eles passam um aperto financeiro e que ele teve que trabalhar na noite anterior. Então os dois não perceberam ainda que o Will sumiu, mas assim que a Joyce nota, sabe que tem algo de errado porque ele jamais sumiria sem avisar. Na escola, a irmã do Mike, a Nancy, tá com a amiga dela, a Barbie, sim, essa mesmo, e elas estão falando sobre como o bonitão /bully do ensino médio tá ficando com ela. O Steve, o do cabelo. A Joyce, enquanto isso, tá completamente pica-pau fumante das ideias na delegacia, tentando convencer o Hopper a levar isso a sério, que o filho dela não tá só matando aula. Ele tenta acalmar ela, dizendo como nada demais nunca acontece em Hawkins, que tudo ia com certeza acabar bem, e enquanto isso, no lustre do castelo, a galera do laboratório tá completamente cagada indo ver o local de onde saiu a criatura que aparentemente pegou o Will. This where it came from? Yes. And the girl? She can't have gone far. Quando a gente estuda sobre roteiro e se aprofunda um pouco mais no cinema, descobre o quão relevante é a tomada que introduz um personagem. E eu não tô nem aí, a da Eleven é muito boa. Enquanto ela finalmente come algo e fica amiga do dono da lanchonete, os garotos são chamados pelo Hopper para falar sobre a última vez que viram um amigo deles. Os policiais então começam a trabalhar, acham a bike dele na estrada e de noite juntam um monte de gente para procurar na floresta. Os amigos dele, no entanto, querem ajudar de outra forma e marcam de saírem escondidos para procurarem por eles mesmos, porque eles têm certeza que tem algo de muito estranho nisso tudo. Eu tinha esquecido de como nesse começo o Steve realmente só queria dar uma zinha a todo custo. E quando o ritmo do primeiro episódio parecia ter desacelerado, os vilões do laboratório simplesmente matam o maluco da lanchonete, a Eleven por consequência mata alguns deles para escapar, a Joyce atende o telefone e ouve a respiração do Will, e na chuva os garotos esbarram na Eleven. Eu não lembrava o quão conciso e intenso esse primeiro episódio era. Depois dos meninos levarem ela para casa do Mike, eles acham que ela é só uma criança perdida que não fala muito, então bolam um plano para ela passar a noite ali para no dia seguinte resolverem tudo isso, para então voltarem a procurar o Will. Nesse rolê todo que nasce o apelido dela, que sinceramente sempre me incomodou com o quão intraduzível ele é. El soa muito bem, mas... On? A gente pode chamar você de On. Apelido pra 11. No dia seguinte, os populares são escrotos com o irmão do Will, o Mike falta a aula e a Joyce tá mais zoada e mais fumante ainda. I need this phone and 2 weeks advance. And a pack of Camels. Através de flashbacks, nós começamos a descobrir como a Eleven era um experimento de laboratório que era completamente torturada psicologicamente pelo velho a quem chamava de Papa. Não se mexe com criança, não! Vagabundo! Os garotos brigam sobre o que fazer com ela, que aparentemente sabe o que aconteceu com o Will, mas não quer falar nada. Quando o Lucas ameaça estragar tudo, ela revela então que tem poderes. Enquanto isso, o Hopper tá investigando o que aparenta ser o suicídio do cara da lanchonete e descobre que existe uma criança de cabelo raspado envolvida, que a princípio ele deduz que só pode ser o Will. Isso tudo tá pesando muito na cabeça dele claramente, que já não dá a mínima pra personagem sem nome que tá dormindo com ele. A Eleven revela através do tabuleiro de D&D, que aliás, deixa aqui nesse momento de ser apenas uma referência visual aos anos 80 e passa a ser um artifício narrativo importantíssimo, que o Will tá em algum tipo de realidade paralela, algo como um mundo invertido. A Nancy, por sua vez, assim como toda adolescente da Netflix antes de passar por um trauma sobrenatural, quer ir pra uma festa com a galera popular e convence a amiga a ir junto. A Sierra Burgess corta a mão e depois é ignorada por todo mundo, e fica sentada na beira da piscina
piscina sangrando, o que atrai o monstro que vemos pela primeira vez aqui. Eu acho o visual do Demogorgon ok, sabe? Eu nunca achei espetacular, mas também não é horrível. Ah, e enquanto tava rolando tudo isso do Nancy e o Steve se pegando no quarto, e a Barbie sentada na beira da piscina, o Jonathan tava na beira da floresta tirando fotos disso tudo, ok? Vai ser relevante. Na casa da Joyce, o telefone toca mais uma vez e agora as luzes começam a piscar freneticamente e o rádio começa a tocar a música preferida do Will, que o YouTube simplesmente adoraria meter um direito autoral em cima se eu pusesse ela aqui. Ela vê algo saindo da parede e sai correndo, mas dentro do carro decide voltar porque na cabeça dela existe uma chance do filho dela estar ali. Construção de personagem, galera. No episódio seguinte, enquanto a Nancy e o Steve fazem sexo, a Bárbara acorda no Upside Down. Dicotomia visual. A Joyce fala pro Jonathan sobre as luzes, mas ele fica tipo... Eu falei, gente, que isso é um filme? Oh, é sua realidade, cara. Ela inicialmente aceita que provavelmente está delirando porque precisa dormir. Os garotos recriam aquela cena que tem em todos esses filmes de criança, com um monte de guloseimas na mochila para saírem para resolver as coisas elas mesmas depois da escola. A Nancy sente falta da Barbie pela primeira vez, achando estranho ela não ter aparecido até agora sem ter falado nada. A Joyce enche a casa de luzes de Natal enquanto o Hopper insiste em investigar dentro da empresa de energia de Hawkins, que fica perto da casa do Will e que também é onde fica a base subterrânea comandada pelo Papa, que nessa altura do campeonato tá procurando a Eleven e ainda tentando resolver a treta do buraco. Uma das amigas da Nancy vê as fotos que o Jonathan tava revelando e os bullies quebram a câmera dele, mas a Nancy se sente meio mal e pega no chão uma foto rasgada que tinha a Barbie na piscina. Enquanto as luzes começam a piscar de novo na casa da Joyce, ela consegue de alguma forma se comunicar através delas. Depois do pisque uma vez pra sim e duas pra não, ela pinta um alfabeto na parede no que hoje é uma imagem icônica. Enquanto isso, o Hopper tá na biblioteca investigando uns casos de experimentos com mulheres grávidas e crianças, começando a sentir que tem alguma coisa de estranho nesse rolê todo. Os garotos estão com a Eleven na floresta e em outro fim de episódio muito forte, enquanto as luzes falam pra Wynonna correr antes do Demogorgon sair da parede, a série mete um twist que fez qualquer um duvidar na época. A partir daí, Stranger Things toma a forma do que ela tem de melhor. A mãe que sozinha acredita que o filho tá vivo enquanto todo mundo tem certeza que ele morreu, afinal, acharam o corpo dele. O Hopper é muito empático com ela porque ele também perdeu a filha, que é totalmente relevante pro arco dele. Naquela coisa de mostre, não conte, nós temos uma cena muito forte da Joyce não somente não aceitando a morte do filho, como pegando um machado e sentando a bunda no sofá para esperar o bicho sair da parede de novo. O irmão do Will não acredita nela. O Hopper entende o estado perdido dela, mas também não acredita. Ainda. Depois dela surtar no necrotério dizendo que aquela coisa ali não era o filho dela, os dois ficam meio preocupados. O Mike tá muito chateado com a 11 porque ela mentiu pra eles. Aí ela usa os poderes dela com o walkie-talkie pra provar que o Will ainda tá vivo. Aí ele chama todos os outros e eles decidem que precisam levar a Eleven até o rádio do clube da escola pra ela poder usar ele pra procurar melhor o Will. Algo a ver com o alcance das ondas, sei lá, roteirismo. Eles vestem ela no vestido e com uma peruca igual ao ET, porque essa não é uma obra sutil. E rola uma piada que pra mim funciona demais. Where are you from, exactly? Bad place. Sweden. I have a lot of Swedish family. Isso me lembrou aquela discussão tonta que sempre rola sobre os filmes de heróis recentemente, do detrimento do filme praticamente estar no excesso ou na falta das piadinhas. O alívio cômico não é novidade nenhuma desde sempre, mas é importante lembrar que antes da terceira temporada, que mudou totalmente o tom e elevou à 20ª potência a quantidade de piadas no roteiro, Stranger Things era uma história bem pesada, com os personagens submetidos a um medo fudido de algo que eles nem sabem o que é ainda. E muitas coisas constituem o que torna uma piada boa, mas o timing é sempre essencial. Essa, além de fazer muito sentido pra história e pra personagem, tem um timing na edição e na atuação sutil da Millie Bobby Brown muito bom. Ao contrário, por exemplo, daquela piada da Coca-Cola no final da terceira temporada, que não tem nenhuma dessas qualidades. E acho que já tá bom de parênteses. Na homenagem que a escola faz pro Will, os bullies são escrotos e a Eleven faz um deles mijar nas calças. A Nancy, enquanto isso, começa a ficar preocupada de verdade, depois de ver que a polícia acha que a Barbie simplesmente fugiu de casa e decide procurar por ela mesma. Depois de colar a foto com o Durex e ver que tinha algo estranho, ela vai atrás do Jonathan, que tá escolhendo um caixão pro irmão dele na funerária, e descreve pra ele que viu uma coisa estranha. It was almost like he didn't have a face. Enquanto isso, no laboratório, qualquer um que entra no buraco que parece uma
porta simplesmente não volta. O Hopper tá trocando de boa uma ideia com o legista quando o cara fala pra ele que muita gente interferiu pra interceptarem o corpo do Will, e as pulgas começam a coçar e as anteninhas de vinil a tilintar. Ele começa a investigar por conta própria e descobre que o policial que achou o corpo do Will tava mentindo sobre a situação. Who do you work for? Who is that? You're gonna get us both killed. Who is that? Hey! E eu sei que eu tô repetindo isso todo episódio, mas o ritmo dessa temporada é muito bom. Enquanto Eleven tá usando o rádio, a Joyce ouve o Will e rasga o papel de parede, que revela uma camada de material orgânico separando ela de onde o filho tá. Mas quando ela quebra a parede com o machado, só vê o lado de fora. O Hopper, enquanto isso, incorpora o protagonista dos anos 80 e depois de desmaiar o vigia no soco, abre a gaveta onde tá o corpo do Will e depois de perceber que tem de fato algo estranho, toma coragem e abre a barriga dele com uma faca, e quando ele puxa o que tinha dentro, só sai espuma de preencher bicho de pelúcia. Se isso não é uma cena muito foda e muito bem construída de suspense, eu não sei o que é. O Hopper avança mais, acha o portal e é derrubado pelos caras de lá. Numa storyline que pra mim representa bem como essa ainda é uma história muito bem desenvolvida, o pai do Will, que já tinha aparecido antes como um cara ausente que não se importa, volta e aparenta estar querendo cuidar mesmo da Joyce, que pra uma pessoa de fora ainda tá completamente pica-pau das ideias, mas após o funeral, no qual ela simplesmente fica de cara fechada como quem sabe que tá perdendo tempo ali, fica claro que ele só tava interessado na indenização que a empresa tava se prontificando a pagar pra continuarem a encobrir tudo aquilo. Ela tem a única reação possível pra personagem: God help me, I will keep these lights up until the day I die if I think there's a chance that Will's still out there. Ouch! O que é recompensado de maneira muito satisfatória narrativamente, quando o Hopper, que acordou no sofá dele após ter sido apagado e achou uma escuta, retira cada uma das lâmpadas que a Joyce tinha colocado procurando por outros microfones escondidos. Essa é outra cena na primeira temporada que funciona muito pra mim. I went to the morgue last night, Joyce. What? It wasn't him. This whole time you were right. Os meninos deduzem que tem que existir um portal que conecte os dois mundos, mas a Eleven se recusa a falar onde é. O Dustin, no entanto, percebe que todas as bússolas deles estão apontadas não para o norte, que tem que ter alguma coisa distorcendo o campo magnético, tipo um portal. Aí eles vão todos nessa direção no melhor estilo Conta Comigo, mas se tocam que estão andando em círculos e que a culpada é a 11, que tá mexendo com o compasso com medo de voltar pro laboratório, onde ela era basicamente uma cobaia com superpoderes, o que é mostrado pra nós em flashbacks enquanto isso. Os garotos brigam e ela joga o Lucas longe tentando proteger o Mike, o que faz todos eles se desentenderem de vez e se separarem. O Lucas vai embora por um lado e Eleven pro outro sem que o Mike e o Dustin, que ficaram juntos, percebessem. Na storyline do Jonathan e da Nancy, eles resolvem ir atrás do bicho com um revólver na floresta escura, o que resulta nela entrando num mundo invertido e ficando uns minutos lá, numa cena que é tensa de verdade, só conseguindo sair porque o portal na árvore ainda estava aberto, com o Jonathan conseguindo puxá-la de volta por lá. O Steve vai até a janela de novo pra ver como ela tá, vê os dois e obviamente acha que eles estão juntos e fica com cara de cu. O Hopper tá descrevendo pra Joyce como ele viu um quarto de criança no laboratório, que sabe que eles faziam experimentos e que o Will poderia estar lá, mas a Joyce questiona o fato dele ter visto um desenho de criança, que não poderia ser do filho dela, que desenha muito bem. Esses detalhes de um roteiro bem escrito fazem diferença e se mostram quando você repassa a trama dessa forma que eu tô fazendo. Por exemplo, o laboratório descobre quem são os garotos que estão com a Eleven ao rastrear o sinal que veio da escola e se fazem de um programa didático para enganar o professor deles a entregar o nome dos alunos que mexem com rádio. O Hopper liga os pontos e deduz que a criança é a filha da mulher da reportagem, e enquanto a Eleven rouba aqueles crepes que ela gosta, os dois vão visitar a mulher que tá completamente fritada há anos. Incomunicável. Na verdade, essa cena é importante porque eles estão descobrindo essa informação que a gente já sabe, porque essa é a estrutura desse roteiro. Todos os núcleos têm informações parciais que nós como espectadores já temos acesso, mas eles precisam juntar todas elas ainda. O Jonathan e a Nancy estão comprando um monte de arma e de armadilha para tentar atrair o Demogorgon de novo, mas no meio disso tudo rola uma briga, porque os amigos otários do Steve picharam umas besteiras sobre a Nancy. Os dois saem no soco e o Jonathan acaba sendo preso, o que é principalmente um artifício usado de forma orgânica para esses dois núcleos de história se encontrarem e juntarem as informações. Os bullies da escola aparecem e atacam o Dustin e o Mike com uma faca, que nesse cenário de fundo é simplesmente a cena mais Stephen King da série. A Eleven aparece e salva o dia, confessa que o buraco foi aberto porque ela esbarrou no bicho enquanto estava sendo usada de cobaia para espionar os russos e todos eles se abraçam e vão para casa, mas
A galera do laboratório tá ligada já. O Lucas também descobre isso enquanto procurava o Will, avisa eles que saem correndo de bike na cena do ET, onde ele faz todo mundo voar por cima dos carros do governo, mas vocês já viram o começo desse vídeo, né? Os garotos se escondem no ferro velho, mas a galera tá procurando em tudo que é lugar. O Hopper, que ouve na delegacia o moleque que a Eleven quebrou o braço e descobre que as crianças estão todas juntas, consegue convencer eles através do rádio, resgata todo mundo e rola aquela cena da mesa redonda onde todos se atualizam. A Eleven tenta contatar o Will, mas o walkie-talkie não é o suficiente e ela precisa de um tanque de privação de sentidos que eles precisam ir na escola para fazer com uma piscina e muito sal. Ela descobre que a Barbie tá morta e que o Will tá escondido no castelo Byers, que fica no quintal dele. Só que para chegar lá eles têm que passar pelo portal. Então a Joyce, sendo uma personagem consistente, convence o Hopper de que ela tem que ir junto porque é o filho dela e eles são presos na entrada do laboratório. A Joyce basicamente manda o Papa, que tem como único objetivo apenas encobrir isso tudo e recuperar a Eleven, se fuder. Aí eles descem a porrada no Hopper, que fecha um acordo que inclui entregar a Eleven, tá? Com a condição dele e da mãe do Will entrarem no Upside Down e dos meninos serem deixados em paz. O Jonathan e a Nancy sabem que o Hopper e a Joyce vão pro mundo invertido, então eles querem ajudar atraindo a criatura pra casa dos Byers. Aí eles saem sem nem avisar as crianças, algo que o Steve jamais faria. Enquanto o policial e a mãe do Will percorrem a distância da cidade dentro do mundo invertido, os outros dois cortam a mão pra sair sangue e atrair o Demogorgon, mas o Steve, que já tinha se arrependido e rompido a amizade com os dois cuzões, aparece pra se desculpar e acaba entrando no meio disso tudo. Em outro momento de redenção de personagem, ele sai correndo desesperado, mas quando o Demogorgon tá de volta, ele também tá, agora segurando o emblemático taco de beisebol com pregos, que hoje em dia pra mim é muito mais icônico do que o com arame farpado do Negan. Eles prendem o bicho na armadilha e botam fogo nele, mas o máximo que conseguem é deixar a criatura ferida. Logo após o Mike se declarar pra 11 e dar uma bitoquinha nela, o governo / empresa de energia aparece com um monte de caras armados, incluindo a senhora que matou o cara da lanchonete, que de forma catártica é simplesmente quebrada por dentro pela Eleven junto dos outros caras. Depois de usar tão forte os poderes, ela desmaia igual Baby Yoda depois de usar a força, e quando parecia que o velho abusivo ia pegar ela de volta, o Demogorgon aparece e pega todo mundo, menos as crianças, é claro, que ficam encurraladas numa sala de aula. Num clímax que é o ápice do arco de personagem do Hopper, que perdeu a filha pro câncer e tá ajudando essa mulher, que além de ser amiga dele da época da escola numa cidade minúscula, tá fazendo de tudo que pode pra salvar o filho, com essas rimas visuais entre as duas crianças. Desde o primeiro episódio a gente tem a introdução dessa parte importante pro personagem do xerife, com esse elástico azul que ele usa no pulso, e depois quando ele mente pro professor dos garotos que a filha dele mora junto com a mãe, como quem não quer falar sobre isso, e quando ele liga pra Ace que ele sabe que já seguiu em frente e tem outra família, antes de mergulhar de cabeça contra o governo. É sobre isso, sabe? Isso, no caso, sendo construção de personagem bem feita. Na sala de aula, sem alternativas, contra um monstro que metralhadoras nem fizeram cócegas, a Eleven escolhe se sacrificar pelos novos amigos dela, principalmente o Mike. Goodbye, Mike. Depois disso a gente tem uns 12 minutos de leves conclusões, com os amigos se reencontrando no hospital, falando de tudo que rolou pro Will, o Hopper entrando num carro do governo e um leve pulo temporal para mostrar os garotos novamente jogando RPG, num paralelo com a cena em que a gente conhece eles. A Nancy, que a gente vê que tá junto do Steve, dá uma câmera nova de Natal pro Jonathan, e a gente passa a saber que o Hopper anda deixando os crepes que a Eleven gosta numa caixinha no meio da floresta, e o Will vomita uma lesminha e se vê brevemente no mundo invertido e volta pra ceia de Natal. Fim. Quer dizer, o sucesso então foi tanto que umas 2 semanas depois a gente já tinha uma propaganda com a Xuxa, que é fácil uma das ideias de marketing mais geniais dos últimos anos. Já procuramos em todos os lugares e nada do Will. A segunda e a terceira temporada vieram bem rápidas, afinal, os atores estão envelhecendo e hoje em dia o Will tá parecendo o Rodrigo Santoro quando ele fez aquele personagem que era um monge, mas pra mim esse é um daqueles casos em que o sucesso da série acaba se tornando o detrimento da mesma. Não é que essas 2 temporadas sobressalentes, já que enquanto eu faço esse vídeo a 4ª temporada ainda não saiu, sejam péssimas, mas existe mesmo algo a ser explorado ainda? Ou a gente só gostou tanto desses personagens que tá disposto a consumir qualquer coisa com eles e comprar todos os Funko Pops que saírem? Tipo em The Big Bang Theory, quando nas últimas temporadas o Sheldon é só um cara velho e autista, e o que era irritante fica só triste com algumas risadas engarrafadas ao fundo. Não que The Big Bang Theory já tenha sido bom algum dia, só pra deixar claro. Ou quando em Dead Seventh Show o protagonista foi embora e o Ashton Kutcher também, e eles colocaram personagens que ninguém se lembra o nome, e virou algo completamente diferente da série com que todo mundo se apaixonou.
E eu não sei se era tão importante assim ver a Nancy sofrendo de culpa em relação aos pais da Barbie pra descobrir que a atriz nunca ficou bêbada na vida, aparentemente. Yeah, let's party, huh? Party, we're partying. This is bullshit. You know what? This is bullshit. This is bullshit. Essa cena serve principalmente também pra ela terminar com o Steve e poder finalmente ficar com o Jonathan, que meio que vai na dela nessa temporada, e os dois acabam no porão desse detetive / repórter que tava tentando descobrir o que tinha de estranho nessa cidade, que além de ajudar eles a expor tudo, incentiva os dois adolescentes a transarem no porão dele. Quando a segunda temporada foi anunciada, eu achei que o Will ia ficar igual aquele cara que some no primeiro Se Beber Não Case e que depois é jogado de fora do roteiro de maneiras ridículas, mas quem tem esse papel surpreendentemente é o Mike. Na maior parte do tempo ele fica lá com essa cara de assustado ou muito puto porque perdeu a namoradinha. Dos personagens novos, o Sean Astin, que vocês conhecem pelo papel importante na trilogia do Senhor dos Anéis, mas que com certeza caiu como uma luva nessa série porque fez simplesmente Os Goonies, que se vocês nunca viram tem na Netflix e é um clássico dos anos 80, desse mesmo gênero de filme de criança que tá em pauta pelos últimos 30 minutos desse vídeo. Ele faz o namorado da Joyce, que era um nerd na época do colégio e que é genuinamente um cara muito legal, que trata os filhos dela muito bem e que é desenvolvido para a gente sentir a morte de um personagem porque eles não têm coragem de matar nenhum dos protagonistas. Tem também a Max, que entra para existir uma representante menina no núcleo mirim, e o meio-irmão dela, o Billy, que é introduzido simplesmente desse jeito. Nessa reassistida eu passei a gostar muito mais do Billy, até porque agora a gente sabe que os autores completamente jogaram fora essa ideia dele, além de ser abusivo com a Max, porque tinha um pai que por sua vez era completamente abusivo com ele. Fica na memória as coisas boas, tipo a vibe de comedor de casada e as cenas homoeróticas com Steve, que nessa de fazer referência e homenagem a filmes dos anos 80, me remete muito à direção de Karate Kid 3, que tem uma energia muito curiosa também. Bad boy in LA, Snake's the boy to be bad with, right, Snake? You know it. Hey, I like that! Oh, I like that, Johnny! I'm gonna use that! Get your hand off me. Get your hand off me. A Eleven, no entanto, depois de nos ser revelado que ela tá sob os cuidados do Hopper, depois de passar um tempo sozinha no frio e passando fome, e que agora tem ele como uma figura paterna, fica de lado porque ela meio que quebra a história. Quando você precisa tirar uma personagem do roteiro pra ela não resolver tudo de uma vez, talvez seja um sinal de que esse não seja o caminho. Ela vai numa side quest na cidade, procurando por outra mina que tinha poderes pelos mesmos motivos que ela, que eu sinceramente... Tô tentando encontrar a palavra, eu odiei. Tanto que eu não fiquei interessada nela pra ouvir de novo e descobrir por quê. E enquanto eles fazem literalmente um exorcismo no Will, que estava possuído pelo Devorador de Mentes, que é tipo uma entidade, uma consciência do mundo invertido e que, assim como a Xuxa gosta de frio... Eu não sei que ar-condicionado é esse, que o meu só vai até o 16. Frigorífico, eu fico... A Eleven volta desse jeito. E aí? Que isso, filha? Você ficou maluca? Não, virei clubber. Fecha um buraco e tudo se resolve. Quer dizer, até a terceira temporada. Que tem outro pulo temporal agora pro verão. A fotografia da série agora usa cores quentes. O Mike e a Eleven são namoradinhos. A gente tem um shopping e a punhetação de anos 80 fica fora do controle. E o Devorador de Mentes está basicamente assim. Quanta felicidade, isso chega a me dar nojo. E, no que mais valida o argumento deste vídeo do que qualquer coisa, a série muda por completo nessa temporada. Ela abraça completamente o feedback negativo do público, por exemplo, a galerinha da Eleven e aquele gancho do Papa ainda estar vivo. I guess we'll never know. Essa coisa pastelona de literalmente russos terem construído um túnel gigantesco debaixo da cidade e do Dustin e do Steve invadirem a base junto da filha da Beatrix do Kill Bill e da irmã do Lucas, que, aliás, só eu que senti ela sendo escrita com um pouco de má vontade, de uma forma meio estereotípica, talvez. Listen, Mr. Bumman. I'm 10, you bald bastard. Erica! It's Tamika. Tamika, listen to me. Tamika. Not Tamika.
Só eu? Ok, não é importante. Para citar mais coisas que eu reparei e achei legais nessa reassistida, eu curti o fato de que o Hopper passa quase o tempo inteiro com uma camisa florida tipo Magnum, por motivos que fazem total sentido dentro do roteiro, e também o fato de que o russo que interroga o Steve na base tem total a vibe daquele vilão do cabide de Indiana Jones, sabe? Completamente cientes do que estão fazendo, a série que outrora era complexa a ponto de ter 3 núcleos com estéticas completamente diferentes, todas sendo de alguma forma um arquétipo narrativo de conteúdo dos anos 80, a parte ET/Goonies com os meninos, o núcleo filme de terror com adolescentes que só querem dar uma zinha mas estão sendo perseguidos por um monstro, e o suspense policial com o Hopper e com a Winona. Passa a ser uma atualização dos personagens que já estão tão implantados na cultura pop que não tem como a gente deixar de saber como vai rolar o namorico do Mike e da Eleven, ou perder a oportunidade de assistir mais do show do Steve e do Dustin, que eu devo admitir que eu gosto, mas que não é algo que justifica uma produção completa, só porque 2 personagens tiveram uma química inesperada e muito agradável. Tudo isso agora conectado por um vilão caricato e gigantesco, que tem que se comunicar através do Billy e faz o Will virar o Chico Xavier artista. Mas nesse resultado, quase algorítmico de temporada, perde-se a qualidade do roteiro, como quando depois de soltarem de forma implícita que o Will pode ser gay, tem esse tema deixado completamente de lado, com o Will literalmente falando, deixa pra lá, não faz mais diferença, o gostoso ali tá possuído pelo bicho do mal. Aliás, o Will LGBT é canon desde o piloto da série. Lonnie used to say he was queer, called him a fag. Is he? He's missing! Com a 4ª temporada vindo aí os soviéticos de vilões, o que durante os anos 80 e a Guerra Fria era muito comum de uma forma quase lúdica, e o acaso de nesse meio tempo estourar outra guerra pondo os russos no lado oposto, eu vou ficar muito decepcionado se não rolar o momento rock de se eu posso mudar e vocês também podem mudar. Falando em 4ª temporada, um dos trailers já mostrou que o Hopper tá vivo, depois de ter aquela falsa morte e um epílogo com a Eleven lendo a carta que ele tinha escrito para conversar com ela e com o Mike, com uma narração na voz dele feita pra gente chorar, que é um momento muito bonito de 2 personagens que criaram um laço inesperado entre eles, e que pela extensão da série nesse formato cínico e safado, vai ser completamente invalidado. Isso é tipo uma mentira narrativa, igual quando no começo do 3º filme dos X-Men, começa falando que eles estão no futuro próximo e tá tudo destruído, mas logo em seguida a gente descobre que era só a sala de treinamento deles. Isso não é legal, Stranger Things. Infelizmente, dentre todos os produtos medianos ou ruins da Netflix, esse era uma pérola fadada a se desgastar e virar uma sátira de si mesma. Stranger Things é muito boa, até o momento que deixa de ser. Olá, meu nome é Felipe Peters e, por favor, não feche esse vídeo porque eu tenho coisas muito importantes para falar. Primeiramente, deixa o like no vídeo porque é muito importante para a performance dele. Eu gastei semanas nele e isso só foi possível porque eu saí de um emprego que estava me sugando muito e eu quero de verdade continuar focando 100% em produzir conteúdo pro YouTube. E quem me acompanha sabe que a frequência de vídeos voltou do nada. Isso porque eu tô virando noites editando. Só que o AdSense do YouTube não paga nem a luz que o PC gasta e eu não tenho Apoia-se ou Patreon, então eu vou começar a deixar o meu Pix nos vídeos. E, novamente, nesse momento eu tô sem emprego, é muito importante que você mande essa contribuição lá no Pix, que é petersfelipe@gmail.com, que vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado. Enquanto isso, eu vou descansar um pouco porque eu não dormi pra terminar esse vídeo, e depois eu já começo a trabalhar no próximo. Porque eu tô muito sério sobre isso e eu preciso que vocês também estejam comigo. E é basicamente isso, fiquem com a cena pós-créditos e até a próxima. Tchau! Está tão gostosa.